Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Pitácio e região, você é o nosso convidado a estar participando presencialmente conosco em nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus Ministério do Belém, na Rua Cuiabá, 146, em frente à Caixa Econômica Federal, todos os domingos, às 8h30 da manhã. Você é o nosso convidado a estar ali. E na congregação onde nós estamos, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, em frente à escola, aqui no bairro da Vila Esperança e Presidente Pitácio, você é o nosso convidado especial a estar conosco. É importante entender que isso aqui é apenas um aperitivo. O relacionamento aqui virtual não substitui o relacionamento pessoal. Por quê? Porque é importante a igreja do Senhor ela estar em harmonia, ela estar juntos, ela estar participando presencialmente da palavra do Senhor, né? Já visto que o nosso ensino ele é sistemático. Nós temos uma metodologia de seguir um sistema da lição e também a igreja do Senhor, ela ensina e evangeliza ao mesmo tempo. Parte de pregação tem ensino e parte de ensino tem pregação. Então é importante você convidar aqueles que estão faltando, aqueles que não estão indo, incentive para estar participando, queridos, na igreja. Eu faço aqui esses vídeos no canal, é apenas para complemento daquilo que vai ser estudado no domingo. Amém? E estivemos a lição passada, que foi a lição de número 11, que falou sobre missões e a igreja perseguida. Eu, quando falo sobre igreja, automaticamente eu já devo estar entendido de que uma vez que a igreja nasceu, ela já nasce com perseguição. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Nenhum único momento em que ele revelou ali em Mateus a igreja, e foi nesse exato momento, lá em Mateus 16:18, que ele falou que tu, pois bem, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Quando nasce-se a igreja, Jesus já dá aquela resposta-chave que talvez nós não queríamos ouvir, que as portas do inferno não vão te prevalecer contra a igreja. Por quê? Com esse texto nós entendemos que a igreja vai ser perseguida. Lá em João 16:33, Jesus ele disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ou seja, a paz está em Cristo Jesus. Só que quando ele se refere ao mundo, ele disse que no mundo tereis aflições. Veja que aqui Jesus não aqui está dizendo que talvez você vai ter aflições. Pode ser que você encontre aflições no meio do caminho. Não. Jesus aqui, ele está afirmando. É uma afirmativa. No mundo tereis aflições. Lá em Isaías também nós vamos ver. Existe Isaías capítulo 43 e o versículo 2 diz assim: porque existe um louvor aí da Cassiane que diz: se passares pelas águas estareis contigo, né? Mas não é. Olha o que diz o profeta Isaías 43, verso 2: quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Isso aqui não estava no meu esboço, que na verdade, mas veio no meu coração trazer esse versículo para vocês, porque aqui está dizendo quando passar, não é se vai passar, como existe o louvor da Cassiane, não, é quando passar. Então aqui já está falando que você vai passar. Veja que Israel, passando pelas águas, encontrou inimigos. Sadraque, Mesaque e Abednego, os três jovens ali,
que foi Ananias, né, Misael, Azarias, 3 jovens, passou pela fornalha e o Senhor estava com eles. Aqui está dizendo que vai passar, mas está dizendo também que o Senhor vai estar contigo, vai estar com vocês. Então, não temas. Então, queridos, não tem como nós entendermos igreja e não entendermos que ela vai ser perseguida. Porque está dizendo também lá em Marcos, capítulo 10, você vai ver que é com perseguição. Você vai receber recompensa, né? Aqui na terra, mas vai ser também com perseguições. Recompensa na terra e no céu. Mas ali está dizendo que nesse século e no vindouro também. Então, nós vamos entender isso. E eu destaquei aqui uma frase que é muito importante para essa lição de número 10, aliás, 11, que foi dia 10 de dezembro, que é bom lembrar que foi o dia da Bíblia, ainda que não está na revista, mas foi o dia da Bíblia, domingo. Então é importante nós lembrar que é o livro que nós estamos estudando aqui, é a Bíblia. Olha só, queridos, uma frase que eu anotei aqui que diz assim: a fé não nos livra do sofrimento terreno, mas livra-nos do eterno. Ou seja, a minha fé em Jesus não me livra do sofrimento, adversidades terrenas, mas livra-nos do sofrimento eterno. Foi o que aconteceu, que nós falamos na lição passada, sobre Policarpo, que foi um bispo da igreja de Esmirna. Ele tinha 86 anos, que servia ao Senhor Jesus, e ele disse: eu não vou negar o Senhor. E as autoridades falavam: negue, tenha piedade desse cabelo branco. Ele disse: não vou negar. Então você vai ser jogado nessa fornalha acesa vivo. E a história conta-se que Policarpo, enquanto estava sendo queimado, olhou para os seus algozes ali e disse: olha, esse fogo está me queimando, daqui a pouco já não tem mais nada aqui. Eu vou estar num lugar onde a chama não vai me alcançar. Mas se vocês não se arrepender, vocês vão para um lugar que o fogo nunca se apaga, um fogo eterno. Então isso foi Policarpo. E a história bíblica, a história diz que o bispo Policarpo, enquanto ele estava sendo queimado, não subia cheiro de carne, mas subia um cheiro de aroma, um sacrifício agradável ao Senhor, porque ele agradou ao Senhor, ele não negou sim. Muitos cristãos foram perseguidos, os leões no circo de Roma, os comunistas. Jesus nasceu no contexto de perseguição, Caim matou seu irmão Abel. Já no Antigo Testamento nós vimos perseguições. A igreja primitiva, depois no início, depois foi perseguida pelo império. Por quê? Os imperadores é considerado como Deus. Então, eles iam adorar Jesus, que era rei. Veja que Herodes ficou furioso, porque ninguém nasce rei, nasce príncipe. Jesus nasceu rei, porque ele tinha uma promessa, e ele nasce rei. Ué, mas tem que adorar eu, não é a ele. Então, houve-se essa grande perseguição e essa grande confusão. Mas a igreja sempre venceu, a igreja sempre triunfou, queridos. Eu, particularmente, nós já estudamos alguma lição, Janela 10:40, que falou que existem alguns lugares que são nível de perseguições. Por exemplo, no Brasil, nós temos uma certa liberdade pelo artigo 5º, mas muitas vezes somos perseguidos com outras ideologias para querer proibir a nossa liberdade de expressão, quando nós vemos aí o STF, querendo de qualquer maneira silenciar a voz da igreja com as suas leis, o aborto, o homossexualismo, banheiro unissex, todas essas berrações que a igreja não aceita, então eles perseguem com as ideologias. Quantos cristãos são mortos? Na China, por exemplo, a Arábia Saudita não pode portar uma Bíblia na China. Veja que agora até questão de aposentadoria, muitas vezes por ser cristão, são cortados os benefícios. Veja como que a igreja não é perseguida. E trouxemos dados aqui que de 30/9 de 2021, a pandemia, entre 1/10/2020 até 30/9/2021, houve 5.898 cristãos mortos por causa da sua fé. Olha só, na China, 6.800 igrejas de 2011 a 2022. Veja só, queridos, o número de igrejas fechadas. E até hoje isso acontece. A China até hoje persegue. Coreia do Norte. Então, queridos, a igreja é sempre perseguida, mas ela sempre cresceu. Jesus, usando o apóstolo Pedro, ele disse lá, porque alguns podem dizer, eu estou sofrendo perseguição, mas tem que ver se você não está procurando essa perseguição. Por quê? Porque Pedro diz assim, porque muitas vezes as pessoas ameaçam as autoridades,
muitas vezes provoca as pessoas, tá, com algumas ações. Por exemplo, se tem alguém que dorme de noite ou trabalha de noite, você mora do lado dessa pessoa, você vai ligar som alto para dizer, eu estou evangelizando. Você, querido, você está incomodando a pessoa, você está perdendo aquela alma, você tem que ter sabedoria, estratégia. E isso que é muito importante. Veja o que Pedro vai dizer, a questão do sofrimento. Veja 1 Pedro 4, ele começa a falar das provações, né? Depois ele fala que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor ou como que se entre em negócio alheio, ou seja, cuidado para você não entrar na prova, não procurar a prova e dizer que está sendo perseguido. Você tem que ter habilitação, o carro tem que estar em dias para você viajar. Você não viaja, a polícia te prende. Aí você fala, é perseguição? Não, aí não. Aí é você que pregou a prova com a mão. Mas ele disse, 16, mas se alguém sofre como cristão, não se vergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Amém? Então, falamos um pouco sobre a nossa lição 11, e a lição 12 vai falar sobre o modelo de missões da igreja de Antioquia. Talvez você olhando para esse tema, você fala, mas não era Jerusalém que deveria ser o modelo? Sim, exatamente. Deveria ser, mas não foi Jerusalém o modelo de missões. Por quê? Nós vamos ver que a ordem do Senhor Jesus, lá em Atos capítulo 1, após receber esse revestimento de poder, eles tinham que pregar o evangelho Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. 4 pontos ao mesmo tempo. Não é aqui agora, daqui a pouco ali, o ano que vem lá. Não. Tanto em Jerusalém, veja, local, tanto em Judeia, regional, tanto em Samaria, um lugar um pouco mais distante, ao redor, e até os confins da terra, que é o tema da nossa lição. Então, eles deveriam pregar, mas eles focaram somente ali em Jerusalém, judeu. Eles pregaram sim, mas somente ali. Nem nas aldeias ali em volta eles pregavam, porque lá quando as pessoas levam ali para segurar em Pedro, as pessoas das aldeias levavam ali as pessoas em cama ali para receber a cura. Então, queridos, qual é o modelo de missões? Então, a igreja de Antioquia, que é a nossa lição de número 12, do dia 17 de dezembro de 2023. O que é modelo? É um exemplar, tá bom? Vamos pegar aqui essa Bíblia. Essa Bíblia aqui é algo. Eu quero fazer um modelo. Eu quero fazer um exemplar dessa Bíblia. Eu quero fazer algo que é semelhante a ela. Eu vou buscar a semelhança dela. Ou seja, eu vou buscar um exemplar, um exemplo. Ou seja, o modelo, o exemplo de missões da igreja de Antioquia. Queridos, eu queria comentar com vocês aqui mais um pouco a nossa leitura diária nesse vídeo. Eu não sei se você lê, que é importante você ler. Nós lemos a leitura diária semanalmente. Mas é muito importante. Primeiro ponto que nós vamos entender na nossa leitura diária. Segunda-feira, a igreja em Antioquia da Síria era estratégica para a missão. Ou seja, precisamos, queridos, ter estratégias para missões. Pregar o evangelho, a palavra do Senhor. Se não der de um jeito, vai de outro. Se não der de outro, vai de outro. Ou seja, busque, queridos, estratégias. Eu, com a caixinha de som, eu gosto de evangelizar muito também, ainda que sabemos que hoje as leis não são muito a favor da igreja, mas sempre que eu posso, eu estou evangelizando nas ruas com a caixa. E eu, certa feita, vim ministrar aqui uma feira com a caixa de som, as autoridades chegou, nem pediu se eu tinha liberação e falou para mim se retirar daquele ambiente. E nós não fiquemos abalados, porque nós sabemos que é assim, porque o mundo nos odeia, tem ódio de nós. Se fosse balada, outro som, rap, essas coisas, talvez não falaria nada. Mas, resumindo, nosso amigo estava conosco, falou, vamos parar em outro ponto, no semáforo. Aí, de repente, nós estávamos caminhando, nós paramos 2 quarteirão ali, para trás da feira, aqui perto onde nós moramos. E ali foi uma estratégia, que nós não ficamos lá na feira, nós ficamos 2 quarteirão para trás e ali fizemos um culto, louvamos o louvor, lá pregamos a palavra, pessoas se chegando ali chorando, sentindo, né, uma graça, ouvir a palavra do louvor, e é isso.
E eu fiz um teste, fui lá na feira, 2 quarteirão, e o som estava alcançando lá. O que é isso? Deus me deu estratégia. Estratégias para pregar o evangelho. E a igreja também, de uma forma ou de outra, precisa. Se não deu com som, vai sem som. Tenta buscar estratégia, mas não deixe de pregar o evangelho do Senhor. E aí, terça, fala sobre a dispersão em Jerusalém, contribuiu para a fundação da igreja em Antioquia, porque nós vamos dizer que os foi disperso, né? Da perseguição lá de Estevão, que foi o primeiro martírio. Eles se espalharam, e o povo de Jerusalém começou a pregar, mas também somente ao judeu. Ou seja, mesmo depois da perseguição, eles não pregaram ainda. Houve aquele momento de Atos 10, que até o 9, os judeus, depois do capítulo 10, estendido aos gentios. Mas mesmo assim, Pedro teve que retratar por ter pregado para um gentio. E nós vamos ver que a dispersão contribuiu para a fundação da igreja de Antioquia. E os que foram dispersos, os gentios, que nós vamos ver que foram lá pregar. Quarta, os dons espirituais e ministeriais servem à obra missionária, porque Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus vai libertar vidas, através do que? Dos dons espirituais. Para pegar o evangelho, precisa ser pessoas cheias, batizadas com o Espírito Santo, ou não batizadas devem pregar, mas a contento, melhor, mais excelente, batizada com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, que aí você vai receber os dons espirituais, dados pelo Espírito. E aí, quinta, o jejum e a oração são necessários para o envio missionário. Vamos ver esse exemplo, esse modelo na igreja de Antioquia. E sexta, missões em diversas cidades, povos, países não alcançados. Então isso é muito importante, queridos. Sempre nós vamos ver isso na igreja de Antioquia. Nós vamos ver aqui no decorrer dessa lição. Sábado, na obra missionária, quem planta com lágrima, colhe com alegria. Veja só aqui, Salmo 126. Quem leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos com alegria. Veja só, queridos, no reino de Deus, na obra de Deus, Salmo 26, eu já falei isso aqui em alguns vídeos, eu vou repetir, porque isso ficou muito entendido para nós entendermos. Porque eles vão chorando, mas volta alegre. Porque no reino de Deus, ninguém vai alegre e volta triste. Ou seja, o caminho da volta é mais excelente do que o caminho da ida. Porque eles vão chorando, mas volta alegre. Eles, no reino de Deus, você não vai alegre e volta triste. Mas você pode ir triste, mas volta alegre. Amém? Então receba essa mensagem profética. E aqui estamos com a nossa lição de número 12, o modelo de missões de Antioquia. Tópico 1 fala em Antioquia, natureza e característica, né? Era conhecida como a Rainha do Oriente. Estimula-se 500 mil habitantes. Às margens do rio Orontes, fundada por Seleuco I Nicator, 358 a 281 a.C. Ou seja, essa cidade de Antioquia, que é a Antioquia da Síria, não confunda com a Antioquia da Pisídia, está em Atos 13 e o verso 14. Nós vamos falar aqui sobre a Antioquia da Síria. E a história dessa igreja, queridos, é algo muito maravilhoso. Procura saber a história da igreja. Essa igreja recebeu um grande impacto da palavra do evangelho. Eles foram tão impactados, tinha um avivamento. E alguns historiadores contam-se que os irmãos de Antioquia, eles voavam, eles flutuavam no ar. Veja que poder sobrenatural que nós vemos exemplo de pessoas assim que aconteceu na Bíblia. Ele é levado de um lugar para outro, ele é arrebatado. Isso acontece, Deus pode fazer isso. Ou seja, a igreja saindo do chão, a igreja saindo dessa terra, a igreja saindo dessa atmosfera. E isso foi o que aconteceu na igreja de Antioquia. Que aí nós vamos ver que da Antioquia da Pisídia, né, tinha sinagoga. Nós vamos ver, queridos, que, ponto 2, a igreja em Antioquia. Veja que o Espírito Santo dirigiu os passos, queridos. Por quê? Porque nós vamos entender que essa igreja, ela foi impactada. Ela recebeu a palavra, ela recebeu a mensagem. Veja, Antioquia ali do norte da África, né, os sirineus ali, de Cirene, Chipre. Veja que eles chegam e anunciam a Cristo. Atos capítulo 11, verso 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. Veja, o Espírito Santo, ele sabe trabalhar, queridos.
Não adianta eu falar, se eu não for, ninguém vai, tem que ser eu. Não, queridos. Veja que o verso 19, veja que eles não anunciou a ninguém senão aos judeus. Quem? Os que foram dispersos ali pela perseguição de Estevão. E veja que caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas essas pessoas, esses irmãos que se converteram de Cirene e de Chipre, eles foram impactados. E veja que eles anunciam aos gregos a mensagem, anunciam aos gregos a Cristo. E veja que em Antioquia, da Síria, essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo após os gentios. É importante ressaltar que havia duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, que é a Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Eu já falei espiritualmente estratégico, porque a partir daquele ponto poderia alcançar outras regiões, outras centrais, porque ali era algo que eles entenderam isso. Eles entenderam que deveria também pregar o evangelho para os gentios. E veja, queridos, que isso é muito importante. Isso é muito importante porque chegou-se a notícia do avivamento, chegou em Jerusalém, do avivamento aonde? Na igreja de Antioquia. Porque quando tem um impacto, querido, quando a igreja é impactada, quando a igreja é avivada, recebe avivamento, todas as pessoas querem ver como que é. Deus está salvando lá, Deus está curando, ou seja, a notícia vai correr. Será? Vamos parar um pouco aqui? Eu não sei se eu estou falando para algum pastor presidente ou de congregação, ou eu aqui. Como que está o noticiário da igreja que você está congregando? O Espírito Santo ministrou aqui para mim perguntar isso. Como que está a notícia correndo na igreja em que você está congregando? E ali uma bênção, os irmãos são unidos, que ali tem uma graça de Deus, que ali Deus salva, Deus cura, Deus manifesta, Deus transforma, a harmonia entre os irmãos? Fica aqui esse questionamento ou essa pergunta. Então a notícia chegou lá em Jerusalém, naquela que deveria ser exemplo, ser modelo, só que lá enviaram para verificar quem? Barnabé, que era natural de Chipre, também conhecedor de toda aquela cultura grega ali. Ele era vamos dizer, aquele que era mais preparado para pregar o evangelho ali aos gentios. A princípio ali, mas depois ele enviou quem? Chamar Saulo. É o que nós vamos ver aqui na lição. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia e levou ali Saulo. E a igreja de Antioquia é aonde, Atos 11:26, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O que me chama a atenção, queridos, é que Jesus, não há menção dele ter ido em Antioquia. Só que o testemunho, as pessoas que foram ali, se parecia tanto com Cristo, que eles disseram, só pode ser chamado cristão. Infelizmente, em nossos dias, esse nome está sendo banalizado. Mas a palavra cristão quer dizer um seguidor de Cristo, alguém que se exemplo de Cristo, alguém que se parece com Cristo. Mas infelizmente em nossos dias ser cristão hoje é atriz pornô, é cantor gospel, é pessoas mundanas que eu sou cristão, mas postam fotos sensuais nas redes sociais. Como que pode uma pessoa ser considerada como cristão? E tinha outros nomes, os que é do caminho, mas aqui em Antioquia foram chamados de cristãos. Por quê? Porque se parecia tanto com Cristo. E a palavra cristão só aparece três na Bíblia. Atos 11:26, 26, 28, 1 Pedro 4:16. Não se fala muito desse nome. Então, houve-se um sucesso na igreja de Antioquia. Por quê? Porque eles pregaram para outros povos, outras classes e raças de pessoas. Eles que pregaram. E também veja que eles eram também cheios do Espírito Santo de Deus. Veja que eles eram cheios do Espírito Santo. Ou seja, veja que lá em Jerusalém, o tópico 2, uma igreja missionária em ação. Havia profetas e doutores, veja só.
igreja formada de profetas e doutores. Profeta, aquele que profetiza, que verbaliza a palavra. Os doutores, aqueles que ensinam, que doutrinam as pessoas a mensagem de Deus através da inspiração do Espírito Santo, não com autoridade e sabedoria do alto. Não era, portanto, um orgulhoso, cheio de sabedoria meramente humana, mas sabedoria divina. Sabedoria divina. Então, queridos, isso é muito importante porque você vai perceber que a igreja de Antioquia, o nosso tópico 1 vai falar aqui, uma obra de leigos. Uma obra de leigos. O ponto 3 vai dizer isso. Veja que não foram os apóstolos, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos pela perseguição em Jerusalém, anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Atos 11 e 19. Veja, queridos, que esse texto nos chama muito a atenção. Né? Nos chama muito a atenção. E aqui nós vamos ver, então, ponto 1, havia profetas e doutores, né? Que Deus, você vai ver em Efésios 4:11, né? Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Veja que ali, ponto 2, uma liderança servidora. Veja que eles estavam servindo ao Senhor. Além do que vamos dizer que é o evangelho sem, sem barreiras, né? Tinha várias classes de pessoas ali. Tinha Barnabé, né? Simeão, africano, Cirineu, né? Lúcio Cirineu. Barnabé, consolador, misericordioso. Simeão, negro, africano. Lúcio Cirineu, africano. Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes. Ou seja, pessoas influentes, vamos dizer assim. Pessoas influentes, né? Saulo, fariseu e ex-perseguidor da igreja. Veja só, queridos. Aqui está essa profunda comunhão e adoração e serviço na diversidade de pessoas salvas que traziam convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor. Ou seja, o que nós vemos aqui, uma harmonia, nós vemos aqui uma comunhão. E veja que quando foi separado, o Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé. Ele primeiro fala Barnabé e depois Saulo. Veja, queridos, que o Espírito Santo falou nitidamente. Enquanto ele estava orando, servindo a Deus. E o que me chama a atenção é que esse Manaense, os outros que estavam ali, eles não questionaram. Quando tem alguém que é chamado de Deus, queridos, ninguém tem que questionar nada. Não, mas por que ele? Mas não tinha que ser eu, mas eu não tenho mais preparo. Nós vemos aqui que tinha pessoas muito capacitadas ali também. Mas Deus chamou quem? Barnabé e Saulo, que também era preparado, capacitado. Mas o Espírito Santo chama quem ele quer, quem ele quer. Marcos 3, Jesus chamou quem ele quis. Não interessa. Ele chama quem ele quer. E ele chamou aqui, a princípio, Barnabé e Saulo. Depois, Saulo, né? O apóstolo Paulo. Veja o ponto 3, apartai-me a Barnabé e a Saulo. E os outros não questionavam. Ou seja, foi orientado pelo quem? Pelo Espírito Santo. E depois ainda que o Espírito Santo falou, é esse, continuaram, eles não pararam de servir a Deus. Não, Deus já falou, não vamos orar mais não. Não, orando e jejuando, eles continuaram servindo ao Senhor. E é isso que nós, como igreja, que devemos fazer, não devemos questionar, mas devemos continuar servindo ao Senhor. Ponto 3, serviço de missões. O início das missões cristãs. É aqui que nós vamos ver, né, que Lucas, que na primeira viagem de Paulo, né, começa em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Saulo pelo Espírito Santo, ou seja, eles foram chamados pelo Espírito Santo. Barnabé, né, que é primo, né, seu primo de Paulo, e que regressava de uma viagem, de uma missão de socorro de Jerusalém, Atos 12:25. Veja que chegou algum momento aqui que Marcos o deixou, só que lá em 2 Timóteo 4:11, Paulo, no final da sua carreira, diz, traze João Marcos, que é muito útil para mim. Ou seja, eles se apartaram, mas não estavam brigados ou irados um com o outro. Eles não estavam juntos um do outro, mas não estavam brigados ou irados. Ou seja, aqui cada um respeitou a sua opinião e as suas convicções.
Porque o Espírito Santo, na vida da pessoa, quebra toda barreira, todo o diferencismo. Precisamos estar em quê? União, como diz Salmo 133. União não significa eu concordar com todo mundo. Cada um tem a sua opinião. Agora, no reino de Deus, é um foco só, é um propósito só. Eu sempre falo de Noé na arca. Noé teve que conviver com pessoas diferentes, seus filhos, com as suas noras, os 3 filhos, 3 noras, com animais diferentes, para ele ser salvo na arca. E é isso que o Evangelho nos ensina. Nos leva a eu suportar as diferenças do meu irmão. O Evangelho me leva a isso. A eu suportar a diferença ou a fraqueza até mesmo do irmão. Então nós vemos isso na igreja de Antioquia. Marcos o deixou e regressou para Jerusalém. Atos 13, verso 13. Roteiro da viagem, ponto 2. Veja que sempre há um roteiro deles ali. Sempre, ou seja, você vai ver sempre aqui e ali. Ou seja, aqui e ali eles pregando. Há sempre o quê? Há sempre uma circunferência, há sempre o que? Um movimento, há uma sincronia. Eles pregam em um ponto, em outro ponto. Veja, estão pregando ali em Chipre, estão pregando em Antioquia da Pisídia, em Icônio, em Listra, em Derbe, em lugares antigos e novos. Depois regressa a Antioquia da Síria. Veja que eles, e ali fala a graça de Deus, a qual eles alcançou. E veja que depois, Atos 14, eles poderiam dizer, de sã consciência, missão cumprida. Você vai ver, queridos, sempre eles indo e voltando anualmente, sempre em alguns pontos ali em Antioquia, ano a ano eles se juntando ali para continuar ensinando, doutrinando os irmãos, os crentes que estavam ali, para eles serem instruídos na palavra. Nós vemos isso lá em Atos Apóstolos, que não é um livro histórico, mas é um livro exemplo a também ser seguido. Prestando contas, porque o verdadeiro missionário precisa prestar conta para onde ele vai, porque se ele foi enviado pela igreja, ele não é independente. Ele tem que prestar conta, porque alguns dizem, Paulo fazia o que ele queria, Paulo era apóstolo, ele não tinha que prestar conta a ninguém, ele não prestava conta a ninguém, ele era chamado por Deus, ele tinha o Espírito Santo. Para que essa besteira, queridos, Atos 11, ou seja, o 14 também, não existe negócio missionário independentes, que eu só devo ao Senhor, só respondo ao Senhor. Não, isso não é bíblica. Paulo não deixava de relatar a atividade missionária da igreja de origem. Atos 14, 27 e o 28 você vai ler segundo. Teremos oposição e obstáculo na obra missionária, mas teremos resultados que glorificarão ao Senhor. Então, queridos, entenda isso. Entenda a palavra do Senhor. Eu não posso fazer o que eu quero, eu preciso prestar conta. O apóstolo Paulo, ele sempre fez isso. Veja que eles foram fazer missão, mas voltaram para fazer relatório. Veja só, Atos 14, versículo 26. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles, como abriram aos gentios a porta da fé, ou seja, a porta da fé foi aberta. E ficaram ali, não pouco tempo, com os discípulos. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário, tira suas dúvidas, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, compartilhe aqui nas redes sociais, mas compartilhando tantas coisas de política. Eu tenho 300 e pouco inscritos, de 1000, para nós fazermos vídeo ao vivo e você me acompanhar ao mesmo tempo. Se isso foi bênção para você, pode ser bênção para outras pessoas também. Aprendemos aqui sobre o modelo de missões da igreja de Antioquia. Amém.